Boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Nós estamos aqui terminando mais uma reunião do Gabinete de Crise com a secretária de Fazenda, Giovana, a secretária de Planejamento e Gestão, Ellen, a controladora-geral do município, a doutora Cristiane, o secretário de Ordem Pública, Coronel Paulo Henrique, a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Deise Monassa, o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo, e o secretário de Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública, o Coronel Chagas. Hoje eu me reuni com essa equipe, com esses componentes do Gabinete de Crise, que na verdade desde março reúne várias áreas da administração da Prefeitura para, junto com os cidadãos de Niterói, enfrentarmos essa batalha pela vida contra o coronavírus em Niterói. O Brasil hoje tem 5.238.000 casos confirmados do coronavírus, dos quais, infelizmente, 154.000 óbitos. O Brasil superou essa marca de 154.000 óbitos, infelizmente, no dia de hoje. Nós temos no Rio de Janeiro 291.000 casos confirmados e, infelizmente, estão chegando a 20.000 óbitos. 19.770 óbitos confirmados, dos quais só na cidade do Rio de Janeiro quase 12.000 óbitos confirmados. Niterói confirma 13.925 casos, 90 hospitalizados confirmados na nossa rede pública e privada, 136 casos em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, 457 óbitos ao longo desses mais de 7 meses da pandemia em Niterói. Aqui, mais uma vez, a gente expressa as nossas condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nesses mais de 7 meses da pandemia em Niterói. E graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e a você que perseverou nas medidas de prevenção ao coronavírus, 13.242 recuperados e retornaram à sua família, aos seus entes queridos, com vida e com saúde ao longo desses mais de 7 meses da pandemia. Eu queria pedir, mais uma vez, a todos nós que perseveremos no uso de máscara quando estivermos nas ruas ou em eventos com outras pessoas. O uso de máscara é muito importante. É comprovado cientificamente, é recomendado pelas autoridades sanitárias o uso de máscara, porque o uso de máscara nos protege e protege o nosso próximo. Quem usa a máscara tem muito menos possibilidade de contrair o vírus e ficar infectado. Portanto, o uso de máscara tem sido amplamente recomendado em todo o mundo, no Brasil e também em nossa cidade. Então eu queria reforçar, a Prefeitura distribuiu ao longo desses 7 meses 2 milhões de máscaras para toda a população de Niterói. Então foi feita uma ampla distribuição de máscaras ao longo dos últimos meses e o uso de máscara é obrigatório no espaço público em Niterói. Portanto, é muito importante perseverarmos no uso de máscara. Também redobrarmos a atenção com a higiene pessoal, a lavagem da mão com sabão várias vezes ao dia, a utilização do álcool gel, a utilização da água sanitária para limpar pelo menos 2 vezes ao dia o chão de nossas casas e dessa forma também contribuirmos para a prevenção ao coronavírus, redobrando a atenção à higiene. Também o distanciamento social, evitar ao máximo aglomerações e também perseverarmos no distanciamento social. Nós estamos aqui também hoje reforçando o pedido para que os estabelecimentos que foram retomados, que retomaram suas atividades, que esses estabelecimentos perseverem nos protocolos determinados pelas autoridades sanitárias. A nossa força pública vai continuar orientando, vai continuar fiscalizando, mas é fundamental que cada um faça a sua parte, porque nós só estamos mantendo o controle da pandemia em Niterói
porque a grande maioria dos cidadãos niteroenses estamos fazendo a nossa parte e também os estabelecimentos que estão retomando suas atividades estão, na sua grande maioria, fazendo a sua parte. Mas em caso de infração à legislação, às determinações das autoridades sanitárias, a força pública vai atuar não apenas na orientação, mas também com todas as medidas que estão previstas, inclusive a autuação do estabelecimento. Então nós pedimos, reiteramos a consciência cívica, cidadã, para que todos cumpram as orientações e protocolos que foram amplamente informados e dialogados com os diversos segmentos que retomaram suas atividades em nossa cidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é uma coisa até antipática, mas é muito importante que a gente faça claramente essas orientações de maneira transparente, porque evidentemente desde o início dessa pandemia, Niterói tem se destacado exatamente porque o cidadão tem feito sua parte. A gente precisa perseverar, pior do que uma medida pontualmente antipática é a gente ter a retomada da transmissão do vírus com força em nossa cidade, o que já está acontecendo em algumas cidades e países da Europa e também em outras cidades do Brasil. E nós não queremos retroceder no sentido de restringir a atividade da nossa cidade. Portanto, é fundamental que a gente incorpore, que a gente introjete na nossa consciência esse conceito do novo normal até que a vacina chegue. Até que seja capaz, que exista uma vacina que seja capaz de imunizar todos os seres humanos em relação a esse vírus maldito que já tirou a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, cada um de nós precisa fazer sua parte dentro desse conceito do novo normal, que é adequar alguns de nossos hábitos para a gente ir levando a vida, retomando a atividade, especialmente a atividade econômica, e para quando essa pandemia passar, Niterói seja uma das cidades que fique de pé, forte, altiva e tenha condição de retomar plenamente todas as suas atividades quando da chegada dessa vacina. Eu vou pedir ao secretário Rodrigo Oliveira, que é médico sanitarista, que preste algumas informações a vocês sobre o combate à pandemia do coronavírus em Niterói, especialmente na frente da área da saúde. Doutor Rodrigo. Obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. É importante deixar claro mais uma vez que Niterói segue com a pandemia do coronavírus absolutamente sob controle. Duas questões embasam essa fala que eu estou colocando para vocês. Primeiro, a nossa baixa taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid, que segue sob controle e com uma tendência estável e uma ocupação baixa. Nesse caso, vale sempre lembrar o Hospital Municipal Oceânico de Niterói, que tem salvado centenas e centenas de vidas. E é sempre bom também aqui lembrar mais uma vez que o arrendamento desse hospital, ao contrário da fake news, ele não custou 58 milhões de reais, mas ele custou, sim, 1,7 milhões de reais para 12 meses de arrendamento. A segunda questão que é fundamental e que garante que a gente, que me coloca aqui com muita tranquilidade para afirmar que a pandemia está sob controle, é o fato de Niterói ter o maior programa de testagem do Brasil. A gente já ultrapassou a marca dos 100 mil testes realizados. Esses testes são fundamentais para, ao reduzir a subnotificação, a gente acompanhar de perto o desenvolvimento da pandemia. Então, a baixa taxa de ocupação, tendência de queda do número de casos e óbitos e testagem massiva são fundamentais e colocam para a gente com tranquilidade que a pandemia segue sob controle na cidade de Niterói. Em relação aos testes, é sempre bom lembrar, testes para a Covid eles podem ser realizados nas unidades de saúde e também através do aplicativo Dados do Bem, no sistema drive-thru que segue operando na cidade de Niterói. Por fim, eu queria lembrar mais uma vez aos profissionais de saúde que vocês podem se voluntariar para fazer parte da pesquisa
fase 3 de avaliação da vacina Coronavac, uma parceria da Prefeitura de Niterói com o Instituto Butantan. Para você, profissional de saúde, que quer se voluntariar para esse estudo, por favor, envie o e-mail para vacinacovid19.vitalbrasil@gmail.com. Juntos a gente está seguindo e está controlando a pandemia, a gente vai vencer essa guerra. Obrigado, secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Oliveira, médico sanitarista. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar a todos os profissionais de saúde, especialmente quero aqui cumprimentar e parabenizar todos os médicos pelo Dia do Médico, no dia de ontem, começando aqui pelo Dr. Rodrigo Oliveira, parabéns pelo seu dia, porque essa é uma profissão nobre, uma missão nobilíssima de cuidar da vida das pessoas. Então, os meus cumprimentos a todos os médicos de Niterói. Niterói é uma das cidades que tem a maior proporção de médicos por habitante no país, no Brasil. E nós temos aqui a Associação Fluminense de Medicina, a Associação Médica Fluminense, nós temos a Escola de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Enfim, Niterói tem uma ampla parcela de profissionais da saúde, especialmente os nossos médicos, a quem eu cumprimento pelo dia de ontem. Quero também aproveitar e cumprimentar todos os nossos agentes comunitários de saúde, que têm sido uns grandes guerreiros anônimos nessa batalha pela vida. Os agentes comunitários de saúde do nosso programa médico de família têm atuado com os programas de atenção básica, no sentido de orientar o cidadão e atender o cidadão de Niterói na atenção básica. Então vocês, batalhadores, guerreiros e heróis anônimos, nossos agentes comunitários de saúde, os nossos reconhecimentos, o meu reconhecimento em nome da população de Niterói. Eu queria também informar, amigos e amigas, que a secretária de Planejamento, a Elia, informou aqui hoje que amanhã vai ser retomada a distribuição do Programa de Segurança Alimentar, as cestas básicas, pelas equipes da assistência social com a saúde, para aquelas famílias que estão em maior vulnerabilidade social e sob o risco de segurança alimentar, identificadas pelo Programa Médico de Família e que serão atendidas agora de 20 a 23 com a entrega das cestas básicas no Caminho Niemeyer e também na Escola Municipal Portugal Neves. Todos os dados relacionados a essa entrega e a essas famílias estão no site da Transparência, não é, controladora Cristiane? Sim. Com todas as informações disponíveis, bem como todas as informações disponíveis sobre as contratações que foram feitas por Niterói no âmbito do combate ao coronavírus. É importante destacar que esses investimentos, praticamente a sua totalidade, foram realizados com recursos exclusivamente municipais, da Prefeitura de Niterói, dos cidadãos de Niterói, como é o caso do maior programa de testagem do país, que é essencial, fundamental, para a retomada de maneira responsável, segura e responsável das atividades econômicas. Então, todos esses dados estão disponíveis no portal de transparência. Niterói é uma das poucas cidades no Brasil que tem um portal de transparência completo, com todas as informações sobre as contratações das diversas áreas da administração. E uma outra coisa muito importante, por decreto municipal, todas as áreas da administração que contratam serviços ou que contrataram serviços no contexto do combate à pandemia, submeteram à análise prévia, tanto da Controladoria Independente como da Procuradoria do Município, os contratos de contratação de serviços. E todas as áreas da administração também têm a obrigação de prestar informações e remeter esses contratos, todos os contratos, para o Poder Legislativo, para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque nenhuma cidade, ou pouquíssimas cidades do Rio de Janeiro, tiveram medidas como essa relacionadas a compliance e transparência. Eu queria, meus amigos e amigas, também informar a vocês que, em função desse esforço coletivo da sociedade e da Prefeitura,
e com o controle da pandemia, é possível retomar as atividades econômicas também essenciais para a vida da cidade e para a vida das famílias. Portanto, a partir do dia 29 de outubro, um setor econômico importante, que está há quase 8 meses fechado, vai ser retomado com muita responsabilidade, com protocolos rigorosos que já foram treinados nas últimas semanas, que são todos os setores relacionados ao audiovisual e ao cinema. Esse setor é um setor que já está aberto em praticamente todas as cidades da região metropolitana do Rio, mas estava fechado em Niterói, e nós vamos retomar a partir do dia 29 de outubro com um conjunto de protocolos rigorosíssimos que foram definidos pelas autoridades sanitárias e treinados ao longo dos últimos dias com o segmento. Então, a partir do dia 29 de outubro, essa atividade vai ser retomada. Uma outra coisa importante é que, em função do protocolo e do termo de ajustamento que foi feito com o Ministério Público e com a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, nós temos até o momento apenas 8 escolas particulares retomando as atividades presenciais combinadas com o modelo híbrido, com o modelo não presencial, que precisa continuar sendo ofertado, e nessas 8 escolas que assinaram o termo de adesão a esse termo de ajustamento com protocolos que eu tenho certeza nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro tem protocolos tão rigorosos como os que foram estabelecidos em Niterói, essas escolas podem retomar a partir de amanhã, conforme esse termo de ajustamento, com muita responsabilidade, com muita segurança, as atividades do segundo ano do ensino médio, conforme foi estabelecido nesse termo de ajuste com a Defensoria Pública, com o Ministério Público Estadual e com o próprio Poder Judiciário. Uma outra coisa importante é que a partir do dia 22 de outubro, nós vamos retomar as atividades em algumas praças da cidade, porque os nossos maiores parques, evidentemente, estão mais demandados por frequência, mas nós estamos fazendo uma frequência controlada. Por exemplo, o Campo de São Bento tem 40 mil metros quadrados, dos quais 20 mil metros quadrados disponíveis, não é isso, secretária? Nesse nosso querido parque da Zona Sul de Niterói de Icaraí, nós poderíamos ter até... Mas nós poderíamos ter até 4 mil... A lotação máxima do Campo de São Bento são 4 mil pessoas, e nós só estamos permitindo, com controle rigoroso de acesso, a frequência de 30% de pessoas, 1.200 pessoas. Entretanto, a demanda tem aumentado sobre os parques de maior porte que já estavam abertos, como o Parque da Cidade, o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca e o Horto do Barreto, e por isso nós estamos, a partir do dia 22 de outubro, retomando, reabrindo parques menores nos bairros que estavam fechados há cerca de 7 meses. Esses parques, são cerca de 17, não é, secretária? Vão ser reabertos com um conjunto de protocolos que nós já implantamos, testamos com êxito no Campo de São Bento, no Horto do Fonseca, no Parque da Cidade e no Horto do Barreto. Então nós vamos ter funcionários da Secretaria de Conservação e das administrações regionais fazendo o controle do acesso, mas é muito importante que cada cidadão também faça a sua parte, tenha consciência, ou seja, se você leva a sua criança numa praça, não deixe de levar um álcool gel para fazer a higiene das mãos. Vai ter também nessas praças álcool gel disponível, mas cada cidadão tem que fazer sua parte, porque não dá para que o governo resolva tudo ao mesmo tempo e tudo quanto é canto de nossa cidade. Então é importante que cada cidadão faça a sua parte. O governo está fazendo sua parte, mas é importante que cada cidadão faça a sua parte. Então, em função de uma demanda muito grande sobre os parques públicos de maior porte, nós vamos retomar de maneira muito gradual e responsável. Nós temos mais de 100 áreas
Nós temos mais de 100 praças em Niterói. Nós vamos retomar agora mais 17 a partir do dia 22 de outubro. Meus amigos e amigas, eu queria agradecer a todos a atenção, a paciência. São mais de 7 meses de batalha pela vida, né, na mais grave pandemia da história de nossa geração. Uma situação sem precedentes, né? Nós aqui estamos fazendo um esforço sobre-humano dos nossos servidores para que Niterói siga cuidando com carinho e protegendo cada uma das famílias niteroenses. Ao longo desses meses, muito provavelmente erramos, mas eu tenho certeza que nós acertamos muito mais do que erramos e, fundamentalmente, o diálogo, a transparência e a confiança entre a administração municipal e o cidadão foi o mais importante para que Niterói tivesse hoje a menor taxa de letalidade da região metropolitana e tivesse a menor taxa de ocupação de leitos para o coronavírus em nossa cidade. Eu queria agradecer, então, a todos e a todas, desejar um bom final de segunda-feira, uma abençoada semana para todas as famílias niteroenses e que Deus nos abençoe.